Olá, eu sou a professora Luciana Maia e hoje nós vamos começar a estudar o grupo de macromoléculas chamado proteínas. Então aqui a gente tem ilustrado a estrutura tridimensional de uma proteína bem típica. Então a gente vai compreender toda essa estrutura, como é que ela é formada, tá? Então, para que a gente comece a estudar esse grupo, vamos ter uma visão geral das proteínas. Então, é importante a gente saber que as proteínas, elas controlam praticamente todos os processos metabólicos. Além disso, elas são as macromoléculas mais abundantes que a gente tem na célula. Então, se a gente imaginar aqui, vamos observar essa célula. Então, a gente pode dizer que existem proteínas aqui na membrana celular, tem proteína na membrana nuclear, tem proteínas dentro do núcleo complexado, por exemplo, com o DNA. A gente tem a presença de proteínas aqui no citosol, na mitocôndria, no retículo. Então, a gente vai ter uma abundância muito grande de proteínas dentro da célula. Outra importante observação é que as proteínas elas vão desempenhar diversas funções. Então, em cada local, algumas proteínas elas podem estar associadas com outras moléculas, então elas vão exercer funções realmente muito importantes. Uma outra observação é que elas são os produtos finais das vias de informação. Então, a gente já viu que o código para se fazer uma proteína, a maneira como a proteína é sintetizada já diz muito da importância dela. Então, para que uma proteína seja sintetizada, inicialmente é necessário que uma sequência específica lá do DNA seja transcrita para RNA e de RNA ela vai ser traduzida para uma proteína. Então, a gente pode imaginar que cada vez que uma proteína é sintetizada, isso é um processo muito regulado, é um processo muito sofisticado. Então, as proteínas elas não são sintetizadas sem a real necessidade. Então, há uma regulação muito grande para que essa síntese ela possa ocorrer. Então, dito isso, né, a gente tem aqui uma visão geral dessa importância das proteínas. A gente pode verificar também algumas funções, só para exemplificar. Então, acredito que todo mundo aqui já viu um vagalume. Vocês viram que o vagalume ele acende uma luzinha. A maneira como essa luz ela é produzida é através de uma reação química, onde você tem uma reação catalisada por uma enzima, que é a luciferase. Então, você vai ter uma reação entre uma proteína e o ATP e que vai realmente gerar aquela luz. A gente pode ter um outro exemplo muito clássico da hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que tem a função de transportar oxigênio. E ela é muito importante para alguns animais. E aqui a gente tem um rinoceronte, onde a gente vai ver a presença de uma proteína que também ela é muito comum nos vertebrados, que é a queratina. A queratina é uma proteína que já tem uma função estrutural. Então, ela está presente nos pelos, escamas, chifres, lã, unhas e penas. Então, nos diversos grupos de vertebrados. Então, a gente viu aqui 3 funções bem diversificadas para as proteínas. Dito isso, vamos para os objetivos da aula de hoje. Então, hoje nós vamos compreender a importância das proteínas para o metabolismo e vamos identificar e compreender a estrutura dos monômeros de proteínas, que são os aminoácidos, compreender a classificação dos aminoácidos segundo critérios físico-químicos. Então, vamos começar. Proteínas. Qual seria a definição de proteínas? São polímeros macromoleculares de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Então, vamos lá, decodificar essa informação. Então, o que são polímeros? Macromoleculares. Então, a gente vai ter o quê? Que as proteínas, elas são estruturas macromoleculares
de várias unidades de aminoácidos. Então, significa que para que a gente tenha uma proteína, a gente tem que ter várias unidades de aminoácidos. Aqui, como a gente chama de poli, né? Tem várias dessas unidades. E esses aminoácidos, eles estão ligados entre si através de ligações peptídicas, que são ligações covalentes que unem um aminoácido com outro. Então, essas ligações, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Hoje nós vamos estudar especialmente os aminoácidos separadamente, tá? Mas só para que vocês tenham essa noção de que as proteínas são o quê? São polímeros macromoleculares de aminoácidos. Então, a gente vai ter que a proteína, ela é feita de unidades, subunidades monoméricas, que a gente chama de aminoácidos. Esses aminoácidos, existem vários aminoácidos na natureza, mas fazendo parte de proteínas, a gente tem somente 20 aminoácidos. Então, esses aminoácidos que fazem parte da estrutura de proteínas, a gente chama de aminoácidos padrão, tá? E, como a gente já falou, as proteínas, elas exercem diversas funções. E lembrando que elas são sempre feitas desses mesmos 20 aminoácidos. Então, elas vão ter estrutura, por exemplo, função estrutural, função de transporte, como a gente já citou, né? A queratina, ela vai ter essa função estrutural, a hemoglobina vai ter essa função de transporte. A gente tem vários hormônios que são proteínas. A gente vai ter a função de regulação de genes, de sinalização. E eu deixei para falar por último a função catalítica, que é uma função extremamente importante para o metabolismo, tá? Então, sem enzimas não tem metabolismo. Então, é das funções mais importantes. E aí a gente vai ver que para a gente compreender as proteínas, a gente primeiro tem que compreender do que ela é feita. Então, qual é essa subunidade monomérica? Os aminoácidos. Então, como é que é a estrutura geral de um aminoácido? Ele envolve um grupo amina e um grupo carboxílico, ligados a um carbono alfa. Então, novamente, vamos decodificar essa informação. Então, tá aqui a estrutura. A gente tem um carbono central ligado a um grupo carboxílico, um grupo amino, um hidrogênio e um radical R. Quem seria esse radical R? Vai variar, depende de cada tipo de aminoácido. Então, esse radical R, ele vai variar em estrutura, em tamanho, carga elétrica, e tudo isso aqui vai influenciar na solubilidade desse aminoácido. Então, só para a gente ver aqui um exemplo, aqui nós temos um tipo de aminoácido específico, que é a lisina. Então, a gente tem aqui, ó, esse carbono ligado ao grupo carboxílico, ligado ao grupo amino, ligado ao hidrogênio, e tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o quê? O meu grupo R, tá? O grupo R da lisina. Esse carbono aqui, numericamente, ele aqui está classificado como carbono 2. Mas a gente vai chamá-lo de carbono o quê? Carbono alfa, tá? Então, esse carbono central aqui é o que a gente chama de carbono alfa. Então, a gente vai ver que todos aqueles aminoácidos que a gente disse naquela classificação, classificado como aminoácido padrão, eles são alfa-aminoácidos, tá? E esse grupo alfa-amino, ele vai apresentar um pK próximo a 9,4. Isso em pH fisiológico, tá? Eles são completamente ionizados. Então, a gente vai ainda estudar lá na frente a titulação de aminoácidos, mas é importante que vocês saibam que no pH fisiológico, o aminoácido está nessa forma aqui, ó, totalmente ionizado. Aqui nós temos um aminoácido na forma não ionizada. Então, a gente tem aqui, olha, o carbono alfa, tá? Ligado com o grupo carboxílico, do ácido carboxílico, grupo amino, hidrogênio e o radical R. Vejam que
tanto o grupo carboxílico, né, quanto o grupo amino, eles não estão ionizados, tá? Então, essa aqui é a forma não iônica do aminoácido. E aqui a gente tem o quê? A forma ionizada, tá? Então, a gente vai ver que as propriedades físicas desses aminoácidos, eles são característicos de compostos iônicos, porque em pH fisiológico eles estão lá como íons. Outra informação importante é que os aminoácidos, eles são moléculas anfóteras. Eles tanto podem agir, né, tem como ácido como base. Então, eles têm aqui propriedades de base e propriedades de ácido. Aqui a gente pode observar novamente aquela estrutura do aminoácido. Então, a gente tem aqui um carbono central ligado a um grupo carboxílico, grupo amino ionizado, ambos, hidrogênio e o radical R, que nesse caso aqui é um grupo metil, tá? Então, a gente vai observar que, em decorrência desse arranjo tetraédrico, desses orbitais, a gente vai ver que esses quatro grupos aqui diferentes, eles podem ocupar dois arranjos característicos, tá? E é importante a gente observar que esses dois arranjos, a gente vai ter o quê? Dois estereoisômeros possíveis. Porque se a gente observa para cá e para cá, a gente vai ter o quê? Isômeros, né? Só que eles não são sobreponíveis. Então, a gente tem esses dois estereoisômeros que são enantiômeros. Ou seja, eles não têm essa imagem sobreposta, tá? Então, a gente vai ter, os aminoácidos, eles vão estar classificados como L aminoácidos ou D aminoácidos. Então, e no que eles diferem? Simplesmente, gente, olha só, na posição aqui, ó, o grupo amino e o hidrogênio. Então, simplesmente essa mudança aqui vai fazer com que a gente classifique esse como L-alanina e esse aqui como D-alanina, tá? Então, a gente vai ver que, por exemplo, se a gente estivesse num laboratório de química e a gente estivesse lá num tubo de ensaio, né, D e L-alanina, seria muito difícil separá-los. Mas acreditem, as enzimas, elas conseguem perceber essa diferença. Então, aminoácidos fazendo parte de proteínas, a gente tem o quê? Os L-aminoácidos. Então, as enzimas que fazem aquela síntese, elas vão reconhecer se ali está presente D ou L, o aminoácido D ou L, tá? Então, e D-aminoácidos existe na natureza? Existe. E eles foram encontrados em alguns peptídeos pequenos, por exemplo, na parede celular de bactérias, tá? Em alguns peptídeos também antibióticos. Mas eles são raros, tá? A maioria, né, praticamente todas as proteínas são feitas do quê? Todas as proteínas são feitas de aminoácidos L-aminoácidos, tá? Somente esses peptídeos ou aminoácidos encontrados isolados, mas fazendo parte de proteínas, são os L-aminoácidos. E essa classificação em L e D foi baseada em quê? Então, na verdade, foi uma convenção. Aqui a gente tem a estrutura do L-gliceraldeído e aqui a gente tem do D-gliceraldeído. Essa convenção aqui é baseada na posição da hidroxila. Quando a hidroxila está aqui do lado direito, é classificado como D-gliceraldeído. Quando a hidroxila está do lado esquerdo, é o L-gliceraldeído. Então, foi utilizada essa convenção para os aminoácidos. Então, quando o grupo amino está aqui do lado direito, é D-alanina. Quando está do lado esquerdo, L-alanina. É importante também a gente observar a classificação, né, desses aminoácidos
a gente tem 20 aminoácidos, como eu falei para vocês. Aqui a glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina e por aí vai. Aqui nós temos uma tabela com várias informações sobre os aminoácidos. Por enquanto, nós vamos nos deter a essa primeira aqui, a abreviação e símbolos. Então, esses aminoácidos, eles são simbolizados através de 3 letras. E essa classificação, ela perdurou por muito tempo. Então, por exemplo, glicina. E é claro que as 3 primeiras letras, né, da palavra em inglês. Então, a gente tem aqui... A gente tem aqui a glicina, GLY, a alanina, ALA, a prolina, PRO, e por aí vai. Assim, a gente vai fazer essa classificação utilizando essas 3 primeiras letras, tá? E essa classificação, ela perdurou por muito tempo. Essa pesquisadora aqui, a Margaret, ela propôs uma nova classificação, onde, em vez de colocar 3 letras, colocava somente uma letra. Isso para quê? Para que nos sistemas de dados, de bancos de dados das proteínas, ficasse mais fácil. Por exemplo, uma proteína que é feita de 50 aminoácidos, num sistema lá de coleta de dados, ficariam 150 letras, né, por esse sistema anterior. No sistema proposto por ela, então 50 aminoácidos seriam somente 50 letras, então diminuía, né, essa quantidade de dados quando você vai fazer estudos. Então ela é considerada uma pioneira na bioinformática. Então, esse estudo de proteínas, de comparações de sequências de proteínas entre organismos diversos, para saber as proteínas que são conservadas ao longo do processo de evolução, as que diferiram. Então, são sistemas de comparação de sequências. Então, essa classificação que ela propôs, ela diminuía essa quantidade de dados. Então, como a gente já falou, esses 20 aminoácidos, eles vão variar bastante em relação às suas propriedades fisicoquímicas. E que propriedades são essas? A gente tem aqui, olha, a polaridade, a acidez, a basicidade, a aromaticidade, o tamanho, a flexibilidade conformacional, a capacidade de estabelecer ligação cruzada, a capacidade de formar ligação de hidrogênio e a reatividade química. Então, todas essas características que a gente vai observar nesses aminoácidos é que vão influenciar naquela gama de propriedades das proteínas, né? De propriedades e funções também. Então, a gente vai perceber que a estrutura química desses aminoácidos é que vai influenciar nessas propriedades das proteínas. Dessa forma, a gente pode classificar os aminoácidos de diversas formas, né, de acordo com a natureza química daqueles grupos R. Então, lembrando que todo aminoácido vai ter aquele carbono central, grupo carboxílico, grupo amino e o hidrogênio. Então, o que é que vai variar de um aminoácido para outro? Simplesmente o grupo R. Então, as propriedades desse grupo R vão influenciar tremendamente. Por exemplo, se o grupo R é alifático, se ele é aromático, se ele é heterocíclico. Então, a gente tem várias daquelas características que a gente citou anteriormente, né? Dessas várias aqui, dessas propriedades, a que tem grande importância, né? Que muitas vezes a gente utiliza para classificar esses aminoácidos, é a polaridade desse grupo R, tá? Então, essa polaridade, ela vai influenciar profundamente na função que o aminoácido vai exercer na proteína. Então, de acordo com a polaridade dos grupos R, a gente vai ter aqui classificação em 4 grupos. Os aminoácidos não polares ou hidrofóbicos, os aminoácidos polares, mas sem carga,
os aminoácidos polares devido a uma carga negativa ou aminoácidos polares devido a uma carga positiva. Lembrando que esse negativo e positivo aqui, ó, em pH fisiológico. Quando a gente for estudar a parte de titulação de aminoácidos, a gente vai ver que esse pH ele vai influenciar enormemente se o aminoácido vai ter uma carga positiva ou negativa. Então, vamos lá. Grupos R apolares, que vão ser o quê? Hidrofóbicos. A gente tem aqui a glicina, que é o aminoácido mais simples. Então, o grupo R dele, ó, é o hidrogênio. Então, ele é o único aminoácido que não tem um carbono quiral, tá? Então, lembrando que é o carbono quiral, que tem os quatro ligantes diferentes. Então, a glicina é o único aminoácido que não tem um carbono quiral. Aqui a gente tem a alanina, que a gente já tinha visto, onde o grupo R é um grupo metil. Então, a gente tem a prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. E aqui eu chamo a atenção para dois aminoácidos, a prolina e a metionina. A metionina é porque ela tem enxofre na sua estrutura. Então, aqui ela tem um tioéter, tá? Então, você tem aqui o enxofre entre dois grupos. E a prolina, que é considerado um iminoácido. Vejam que o grupo amino, ele tá aqui, olha. Ele não tá livre como nos outros, tá? Ele tá aqui formando uma estrutura cíclica. Os aminoácidos que têm grupos R aromáticos, a gente tem a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Então, vejam que são aminoácidos com estrutura um pouco mais complexa, tá? E a gente vai ver que principalmente o triptofano e a tirosina, eles têm essa capacidade de absorver luz ultravioleta em torno de 280 nanômetros. Então, essa propriedade aqui, ela é muito importante porque ela é utilizada, por exemplo, quando a gente quer saber a concentração de proteínas em uma determinada amostra. Então, normalmente a gente pega a amostra de proteína e leva para esse aparelhinho aqui, que é um espectrofotômetro. A gente coloca lá a cubeta com o nosso material e a gente vai observar a absorção a 280. E aí a gente vai ter o quê? Uma estimativa da concentração de proteínas da nossa amostra. Aqui nós temos os grupos R polares sem carga, tá? Então, a gente tem aqui serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. Chamando a atenção aqui também da cisteína, que é um aminoácido, que é o segundo aminoácido que tem enxofre na sua estrutura, tá? Mas vamos relembrar como é que a gente como é que a gente classifica se uma molécula é polar ou apolar. Então, vamos puxar aqui para a água, tá? A água, ela é formada de um átomo de oxigênio unido através de ligação covalente com dois átomos de hidrogênio. Então, a gente vai ter o quê? Um compartilhamento dos elétrons entre oxigênio e hidrogênio. Aqui a gente tem essa ligação, aqui o ângulo de ligação. E o que é que a gente observa? Que esse elétron, ele vai estar compartilhado aqui, oxigênio com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio. Só que o oxigênio, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, esse compartilhamento, ele não digamos assim, neutro. Porque o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron para ficar... Eles estão compartilhando esse elétron, mas o elétron tende a ficar mais próximo do oxigênio. Formando o que a gente chama, que ele vai ter o quê? Uma carga parcial negativa desse lado e uma carga parcial positiva do lado do hidrogênio. Então, a gente pode observar que a molécula de água é uma molécula polar, porque ela vai ter polos. Então, você vai ter um polo positivo e um polo negativo.
Então, a gente vai observar que cada átomo de hidrogênio compartilha um par de elétrons com oxigênio e que pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo, esses elétrons são atraídos mais fortemente, formando o que a gente chama dos dipolos elétricos na molécula. Então, o ambiente aquoso é um ambiente hidrofílico. Então, quando a gente vem para cá, para o grupo R polar sem carga, essa polaridade ela vai vir de onde? Por exemplo, aqui, ó, do grupo OH. Desse grupo, no caso da treonina, também aqui. Da cisteína, do grupo SH, e assim sucessivamente, tá? Então, vejam que os grupos R's aqui, que estão destacados aqui, eles não têm carga, mas o aminoácido é considerado o quê? Um aminoácido polar. Chamando a atenção aqui da cisteína, que tem esse grupo SH e que é bem importante porque a cisteína ela pode ser oxidada, ela pode estar na sua forma reduzida, que é essa aqui, ou na sua forma oxidada, quando a gente tem aqui, olha, dois resíduos de cisteína unidos, formando a cistina, tá? Então, vejam que o hidrogênio aqui, eles perdem esse hidrogênio e vai formar uma ligação entre os dois enxofres, tá? A cisteína, ela é muito importante porque essa ligação, às vezes, ela acontece entre aminoácidos dentro da mesma proteína. Então, é uma forma de regulação. Ou mesmo entre moléculas distintas, tá? Mas essa é uma reação bem importante e que está bem condicionada a um sistema de regulação. Voltando para a classificação, a gente viu os aminoácidos que tem grupo R polar, mas que não tem carga. Aqui a gente tem os grupos R polarizados, que tem carga positiva, tá? São os que são polares carregados positivamente. A gente tem aqui a lisina, a arginina e a histidina. E carregado negativamente, nós temos aqui o aspartato e o glutamato. Então, vejam que eles têm um grupo carboxílico a mais. Então, ele vai ter uma carga líquida negativa, da mesma forma que o glutamato. Então, a gente pode observar, na aula de hoje, a gente pôde observar que os aminoácidos, eles têm aquela estrutura comum e eles vão diferir um do outro no grupo R. E esse grupo R, eles podem ter variação de estrutura química, de cadeia alifática, aromática, de se ele é polar, se é apolar, se ele é carregado, positivo, negativo, sem carga. Então, todas essas propriedades é que vão influenciar na estrutura e, em consequência disso, na função das proteínas, tá? Então, até a próxima!